Olá! Romanos 8, 15 e 16 diz que Deus não nos deu espírito de escravidão para vivermos atemorizados, e sim espírito de adoção de filhos, ao qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E em João vai dizer que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você já deve ter ouvido por diversas vezes que Deus é o seu Pai. E se de fato você crer no nome de Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna um filho de Deus. Mas a questão é, será que nós sabemos reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida? Como você reage ao não de Deus? Como você reage quando Deus te leva para um deserto? O que você pensa de Deus quando Ele permite que você passe por um vale? Quem é Deus para você diante das dificuldades e adversidades da sua vida? Imagine um Deus lá do Egito, uma daquelas estátuas. Eles têm muitos e muitos deuses. Imagine um. E ali está o seu Deus e os seus servos o adorando, dando glória, o reverenciando, oferecendo sacrifícios, e eles estão ali confiando nele, porque afinal de contas aquele é o seu Deus e eles confiam que ele vai realizar os seus pedidos e os seus desejos, enfim. Mas será que existe uma comunhão entre eles? Será que existe amor de pai, de filho? Será que existe intimidade? E por que eu estou falando isso? Por que eu dei esse exemplo? Porque você sabia que, infelizmente, existem pessoas que se relacionam com Deus assim durante uma vida inteira, como se ele fosse um ídolo e não um pai. Porque quando eu reconheço a paternidade de Deus na minha vida e eu passo a me relacionar com Ele, eu tenho um relacionamento pessoal de intimidade, de comunhão, uma conversa como se eu estivesse falando com uma pessoa mesmo e não com um ídolo apenas, sabe? Não só tratando Ele como o meu Deus, distante, lá no céu. Quando eu reconheço a paternidade de Deus na minha vida, eu passo a entender que quando Ele me diz não, é porque Ele me ama, é porque Ele quer me proteger. Eu passo a entender que quando Ele não permite que eu faça algo que eu quero fazer, é porque os pensamentos dele são mais altos que os meus. Porque os caminhos dele são mais altos que os meus. Porque lá em Provérbios 3,12 diz que Deus repreende a todos quanto ama, como um pai repreende ao filho que quer bem. Porque um pai que dá tudo que o filho quer, tudo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, como que essa criança cresce? Essa criança cresce com o seu caráter fragilizado. Ela vai enfrentar dificuldades e adversidades na sua vida e ela não vai saber como resolver esses problemas. Mas Deus não. Deus repreende, Deus exorta e Deus ensina aos seus filhos, porque Deus não tem filhos mimados. Deus tem filhos preparados para lutar e vencer gigantes. Então, quando Deus permite que eu passe por um vale, eu passo a entender que Ele quer forjar o meu caráter, que Ele quer criar uma resistência em mim, porque eu vou enfrentar dificuldades e adversidades na minha vida que eu vou precisar ser resistente. Quando Ele me leva para um deserto e eu reconheço Deus como meu Pai, eu preciso entender que Ele quer me ensinar a depender dEle, assim como Ele fez com aquele povo de Israel, que Ele tirou lá da escravidão do Egito e Ele prometeu levá-los para uma terra boa, que mana leite e mel. Mas antes do Senhor dar a bênção para aquele povo, o Senhor os fez atravessar um deserto. E lá em Deuteronômio Ele diz: eu os humilhei, eu os deixei ter fome, eu os alimentei com maná, para que porventura eles não digam: foi pela força do meu braço que eu conquistei, foi pela minha fortaleza que eu consegui. Não, o Senhor falou:
eu os provei. Eu queria saber o que estava no seu coração, se eles guardariam os meus mandamentos. Então, antes do Senhor nos dar a bênção que tanto desejamos, que tanto queremos e que Ele quer nos dar, Ele nos leva para um deserto para aprender a depender dEle. Então, quando eu reconheço a paternidade de Deus na minha vida, o amor dEle passa a reinar em todas as situações. E aí eu posso declarar o que está lá em Romanos 8,35. Quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada. Como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor está o tempo todo nos chamando para um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Ele, muito mais do que servos. Um relacionamento de filhos, de pai e filho. Passe dessa fase de servo e encontre o Pai que existe em Deus. Reconheça o Pai que existe em Deus. Se achegue ao Senhor e Ele se achegará a vós. Amém? Fiquem com Deus.